Bem-vindos a mais Chapéu do Presto. E no episódio de hoje eu quero fazer um daqueles vídeos curtos só retomando as listas de melhores e piores filmes, séries, quadrinhos que eu fiz no final do ano, nos últimos 2 dias do ano, para o Facebook. E eu falei que ia tentar repassar elas para vídeo, porque são 2 públicos diferentes. Esse primeiro vídeo eu quero falar sobre as séries que eu mais gostei, ou que achei que foram mais importantes no ano passado, que eu assisti, e vou pontuar mais algumas que eu não tinha colocado no Facebook. Bem, a primeira delas é The Handmaid's Tale. Ela está na maioria das listas, se não em todas, de principais séries do ano passado. Já ganhou prêmio, deve ganhar mais agora no começo do ano. E ela, basicamente, ela é super importante assim, por tratar de um tema tão atual como a ficção social, que eu chamo, não é nem ficção científica. A história adapta um livro que tem o mesmo nome, da autora Margaret Atwood, que se passa num futuro, eu diria até um presente alternativo, onde aconteceu algum evento, que durante a série vocês descobrem, mas acontece um evento focado nos Estados Unidos, que a sociedade tem que se reorganizar. E ela se reorganiza de uma forma completamente centralizadora e com todos os preconceitos e aquele status quo de poder sendo acentuados à enésima potência. A sociedade que a gente conhece, ela se transforma por uma sociedade extremamente machista e patriarcal, onde os homens brancos, héteros e ricos dominam toda a sociedade. Existem algumas mulheres escolhidas para serem as esposas desses homens. Outras mulheres, as poucas mulheres que ainda são férteis, elas são escolhidas para serem as parideiras, e as pessoas que vão dar os filhos desses homens ricos ainda tem um ritual bizarro onde o homem ele transa com essa mulher, com essas mulheres, essas aias que são chamadas, uma vez por mês. Eu diria até que são estupros programados, no qual a esposa dele tem que abraçar a mulher que está sendo estuprada para representar que o filho, na verdade, a aia é só uma ferramenta para o filho da sua esposa. Existe todo um discurso religioso muito forte para manter essa sociedade bizarra. E, bem, o maior problema desse seriado para nossa situação é que a história ela vai explorar a exploração de tudo quanto é minoria, como eu disse, o homem heterossexual branco e rico como o grande poder que vai dominar e vai massacrar todo o resto da população, inclusive com massacres genocidas. Não apenas entre aspas, porque a palavra não apenas ela parece que diminui, mas além dessa submissão feita com as mulheres, você tem a morte generalizada de homossexuais, negros inclusive. Então tem grupos, esses grupos, a palavra minoria também eu acho que é complexa, mas o que a gente chama de minorias sociais, na verdade são minorias no sentido de direitos sociais. Elas são extremamente massacradas nessa história, que é baseado num livro de 1986, mas que infelizmente está cada vez mais real para nossa
atualidade. A Elizabeth Moss, que faz a personagem principal, ela metade ou um terço da série é baseada em monólogos, passagens dela pensando sobre todos os acontecimentos, e ela destrói com atuação também. É uma história que, se vocês não assistiram, vale a pena ir atrás. The Handmaid's Tale. É fácil de encontrar na internet. Se eu não me engano, ela foi lançada pelo canal Hulu, que é outro daqueles canais tipo Netflix de streaming. Uma outra série que eu gosto bastante, que teve a sua última temporada nesse ano de 2017, foi Orphan Black. Ela teve 5 temporadas e vai tratar sobre... é uma ficção científica na atualidade, e vai mostrar... vai centrar a história num grupo de clones. A Tatiana Maslany é uma atriz que eu não conhecia ela de muitos trabalhos, ela sempre teve uns papéis meio que secundários, e de repente ela, dentro dessa série, ela faz diversas personagens. Ela faz tanto a protagonista como uma policial que morre nas primeiras cenas, não é um spoiler, mas ela vai ser retomada mais pra frente, pelo menos a personalidade dela. Tem uma Desperate Housewives muito engraçada, tem uma cientista, uma das clones é completamente louca, porque foi criada extremamente isolada das outras pessoas, com um padre dominando. Eu vou tentar não contar spoilers, mostrando apenas alguns elementos da primeira temporada, que é de 2013. Mas ela se encerrou nesse ano, então não vou falar muito sobre todos os acontecimentos. Basicamente o que a gente tem são teorias conspiratórias de dominação mundial, inclusive de dominação através dos clones. As únicas estratégias de sobrevivência através da clonagem. E a história vai se desenvolver a partir disso. Acho que tudo que eu falar vai contar algum spoiler, e ela tá toda na Netflix, dá pra assistir as 5 temporadas, são 50 episódios no total, e é uma série bastante interessante que vai tratar de ficção científica, biologia, tem as grandes corporações, tem uma parte lá que envolve militarismo. Acho que vale a pena, e a 5ª temporada foi em 2017, por isso que eu falei sobre ela. A próxima série é uma série da Fox, que é a Legion. Várias séries de super-heróis estão sendo lançadas nos últimos anos. Sempre teve uma ou outra. Eu lembro das Aventuras de Lois e Clark. Antes disso teve Superboy, foi Superboy nos anos 80. Depois teve o Smallville nos anos 2000 inteiro, teve 10 temporadas. Séries que duraram muito pouco, como Birds of Prey, séries animadas e tal. A partir de 2013, mais ou menos, com Arrow, vários outros seriados de super-herói foram nascendo. Teve Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl, teve Constantine, que já foi cancelado, agora estreou Runaways, Legião. São diversas as séries de super-heróis, Agentes da S.H.I.E.L.D., diversas séries de super-heróis baseadas em quadrinhos da Marvel, da DC, inclusive de outras editoras, que estão sendo lançadas e canceladas a todo momento. Elas têm uma certa semelhança entre si por causa da temática, por causa do nível de aprofundamento que os produtores querem levar. Porque a maioria delas está em canal aberto e visa
a maior audiência possível, então não pode trabalhar temas muito complexos. No geral, eu gosto bastante, acho que eu assisto quase todas elas. Se eu não me engano, eu não desisti de nenhuma. Tem uma ou outra que eu ainda tenho que pegar para assistir, mas enfim. A Legião ela se destaca por não trabalhar super-heróis. A gente tem um personagem super poderoso, mas o grande lance é que o Legião ele é um personagem secundário, até terciário nas próprias histórias em quadrinhos. Então os produtores e diretores têm a chance de trabalhar de forma mais livre. E a série, acho que passa no FX, é da Fox também. A série ela se destaca pelos experimentalismos que ela propõe a cada episódio, a cada sequência quase. O personagem principal ele está no início da série preso num manicômio, num hospício, porque ele tem múltiplas personalidades. E a cada personalidade dele, pelo menos nos quadrinhos, tem um poder diferente. Por isso que ele vai se chamar Legião. Um dos motivos que ele se autodenomina Legião. Porque ele são muitos. E a série vai querer trabalhar justamente essa multiplicidade de identidade do personagem. Existe todo, como eu disse, experimentalismos estéticos bastante interessantes na série para retratar diferentes facetas, diferentes personalidades, diferentes momentos que o personagem está passando. É uma série que eu achei bem legal por essa diferença, por esses detalhes diferentes que ela tem, mas não é uma série fácil. Eu tive que persistir uns 3 até 4 episódios para começar a me envolver mais com os acontecimentos, que parecem completamente aleatórios no início, mas eles começam a se amarrar com o passar do tempo. Então persista em Legião, que vale a pena. As outras 2 séries que eu quero falar em destaque, 2 que eu falei, mostrei no Facebook. Uma é Stranger Things, segunda temporada. Teve a primeira em 2016, segunda temporada agora em 2017, que continua bastante legal. Ela tem todo aquele envolvimento das crianças com a cidade. Existe todo o lance de conquista. O espectador é conquistado pelo carisma dos personagens, que nessa segunda temporada eu acho que eles são melhor trabalhados. Pelo menos se na primeira existiam 2 ou 3 que se destacavam para ter um desenvolvimento, embora todos fossem de uma forma ou de outra chamassem atenção, nessa segunda temporada eu acho que a série de Stranger Things se destaca não tanto pelo desenvolvimento da história, mas pelo desenvolvimento de cada um dos personagens que estão na trama. Então eu acho que vale a pena chamar a atenção dessa segunda temporada pelo desenvolvimento dos personagens. E em especial o Sean Astin, um ator convidado para essa segunda temporada, é o ator de Goonies, principalmente de Goonies, porque a série quer fazer referências a todo momento aos anos 80, mas ultimamente ele ficou mais conhecido como o Sam do Senhor dos Anéis. Então vale a pena. Pegando esse gancho, uma outra série que foi lançada pela Netflix no final, acho que foi 1º de dezembro, ou primeira semana de dezembro, que muitas pessoas compararam com Stranger Things, não sem razão, é Dark. Dark é uma série alemã que está com produção do Netflix também, e que a primeira história, e daí vem a confusão com Stranger Things, se passa numa cidadezinha no meio da Alemanha, no interior da Alemanha, envolvendo o desaparecimento de um garoto e alguns fatos estranhos que ocorrem nesse evento do desaparecimimento. É um garoto que desaparece nos anos 80, depois lá para 2019 a temporada se passa
daqui a 2 anos, ou daqui a 1 ano já, né, já é 2018, e esse outro garoto desaparece, toda a investigação inicial que se desenvolve vai culminar na trama, que é uma trama, na verdade, de viagem no tempo, e uma viagem no tempo extremamente complexa, que vai trabalhar tanto com aqueles clichês do gênero de viagem no tempo tradicionais, quanto colocar as próprias regras de uma forma bem orgânica, bem pontual, mas que muda completamente as regras que a gente conhece de outros filmes, séries, livros que a gente gosta e já está, de certa forma, em alguns momentos cansado de ver. A série deixa muito mais perguntas do que respostas, mas ela prende o espectador do início ao fim, aos 8 ou 10 episódios, não lembro bem quantos episódios tem, se é 8 ou 10, mas é uma série que dá para maratonar, e no final da maratona você está extremamente cansado. Eu aconselho, para assistir Dark, pegar um papel ou pegar um caderno, começar a anotar os nomes de todos os personagens e começar a traçar as árvores genealógicas, né, os riscos de onde, quem é casado com quem namorou com quem é filho de quem, e ficar traçando esses paralelos, meio aqueles quadros que a gente vê em filmes, principalmente filmes de investigação, porque como a história envolve viagem no tempo, principalmente três momentos no tempo dessa mesma cidade, os acontecimentos vão se encadeando de uma forma que precisa prestar muita atenção, e mesmo prestando atenção a gente se perde em vários momentos. Mas é uma série bem legal, já está para a segunda temporada, então vale a pena assistir. Tirando Orphan Black, todas essas séries que eu falei até agora já estão confirmadas uma segunda, terceira temporada agora para 2018. E agora eu queria falar algumas séries bem rapidinho sobre algumas séries que eu não tinha falado no post no Facebook. Uma série de comédia que eu gostei bastante, acho que não passou no Brasil ainda, então eu tô meio me condenando falando que eu baixo seriados. Eu não baixo tudo, mas eu baixo bastante, até porque eu gosto de assistir em blocos e assistir de uma temporada só. Mas enfim, a primeira é Pessoas da Terra, People of the Earth. Teve 2 temporadas já, vai ter uma terceira, se eu não me engano, já foi confirmado. E é uma série de comédia completamente bizarra, de pessoas que se reúnem, que fazem tipo Alcoólicos Anônimos, mas porque eles foram abduzidos em algum momento de sua vida, então eles vão contar sobre como foi a abdução e tal. A cidadezinha onde eles moram, no norte dos Estados Unidos, perto do Canadá, não é... Ninguém acredita neles, obviamente. É um grupo de apoio meio outsider. E o grande evento que liga a todos é que sempre que alguém foi abduzido, ele tem na memória o atropelamento de algum alce, muito comum naquela região. É só contar alguns detalhes. Eu sei que no meio da série a gente tem uma união de alienígenas que a gente vê. Enquanto vê esses personagens, a gente vê também os alienígenas que estão supervisionando o planeta Terra. Então a gente tem os clássicos, os reptilianos, os Grey, né, aqueles baixinhos cinzas com olhos enormes, e os alienígenas brancos, que era o que eu menos conhecia, mas eles parecem... eles são humanoides, loiros, eles parecem elfos, basicamente, de 2 metros de altura. Então é uma série bem engraçada que acho que vale a pena passar
se estiver passando na televisão, se você se interessar por alienígenas, baixar para assistir, porque ela é bastante engraçada. Uma outra série, Netflix, eu gosto bastante, chama Annie with E. Eu assisti porque apareceu nos sugeridos do Netflix e vai contar a história de uma garotinha órfã do Canadá que é adotada sem querer por uma família do interior de uma cidade rural. E aí a gente tem o desenvolvimento, no final do século XIX, a gente tem o desenvolvimento da relação da garota com a família. A família, na verdade, é dois irmãos velhos que adotam uma criança para ajudar a cuidar da fazenda. É uma garota super espirituosa, que fala pra caramba e tem ideais feministas antes, ou pelo menos se destacando no seu próprio tempo, num tempo extremamente machista, onde as mulheres são colocadas em segundo plano. É uma série que eu não sei definir se ela é leve ou pesada, porque ela discute alguns temas bem pesados, e a Annie, ela deixa uma leveza não pelos temas, mas pela forma que ela encara a vida e os problemas. Teve uma temporada, vai ter uma segunda já confirmada, e é uma história também super rápida que dá pra assistir voando. As outras duas séries, O Justiceiro, eu cheguei a fazer um vídeo aqui no canal. Foi uma das melhores séries, se não a melhor série que eu achei do Netflix, da Marvel, por trabalhar não só por trabalhar com um personagem completamente fascista que mata um filho do Cidade Alerta, que que bandido bom é bandido morto, mas conseguiu transformar o personagem numa história dramática de reinserção dos militares na sociedade, do papel e de como ex-militares também sofrem principalmente com o peso das batalhas que viveu e das mortes que provocou durante a guerra. Junto com isso você tem também qual que é o papel da CIA, como que é problemática a intervenção estrangeira, a intervenção americana em solo estrangeiro, provocando guerras, criando seus próprios terroristas. E por último, o vídeo vai ficar enorme, mas por último tem American Gods, Deuses Americanos, baseado no livro do Neil Gaiman, que foi também uma bela de uma surpresa. O livro é super complexo, o livro praticamente é uma road trip pelos Estados Unidos, conhecendo vários dos novos deuses, é uma briga dos novos com os velhos deuses, os velhos deuses que estão se escondendo, eles já perderam seu poder porque poucas pessoas acreditam neles, com os novos deuses que são o dinheiro, a mídia e todas esses novos focos de idolatria da sociedade moderna. Tem umas cenas hilárias, também é uma série com bastante experimentalismo, ou pelo menos inovações não digo, mas ele foge do senso comum das séries que a gente está acostumado a assistir. Então, American Gods também é mais uma série interessante. Então comente aqui o que vocês acham desses seriados, se vocês assistiram, o que vocês podem comentar sobre eles. Coloquem sugestão de outros episódios, programas, séries e seriados que vocês assistiram também durante 2017. E, bem, comenta aqui, a gente vai conversando, que é para isso que servem os comentários. Curtam o vídeo, assinem o canal, curtam também o Chapéu do Presto lá no Facebook, para a gente tentar crescer essa comunidade e crescer o canal. E a gente se vê no próximo episódio. Bons seriados!